Ei, gente, boa tarde. Globo Esporte está no ar nesse segundou com a primeira, né? A grande final definida do Campeonato Mineiro. Abemos clássico, teremos Cruzeiro e Atlético. Atlético e Cruzeiro, já Henrique Fernandes aqui para comentar sobre essa decisão. E caso você tenha sido abduzido e não viu nada nesse fim de semana, eu te conto agora no Globo Esporte. O clássico do Galo ontem foi com emoção e derrota pro Atlético no Independência. O América venceu, mas o gol do Paulinho botou o Galo na decisão. Quando ter a vantagem não parece ser o suficiente, o grito sai naturalmente da garganta. Num duelo tão tradicional, a camisa pesa. Cada lance vira luta. E se a batalha é perdida, vem o lamento. Mas nos pés de quem ainda busca a confiança, a bola lançada que não chega ao artilheiro em uma fração de segundos pode se transformar na bola do jogo. E que decisão de semifinal de Campeonato Mineiro, América e Atlético protagonizaram no Independência. Para se classificar, a missão do Coelho era vencer o Galo por 2 gols de diferença. Cauã de Almeida apostou alto em uma estreia no ataque titular. Brenner só precisou de 5 minutos para mostrar que foi a escolha certa. Gol! 1 para o Coelho, 0 para o Galo. E já estava pronto aí, tem uns dias e esperando minha oportunidade. Teve oportunidade também pro Atlético pouco depois. No erro de Dalberson, Hulk parou no milagre de Éder. Salve em cima da linha, Éder! Mas o América estava determinado a chegar à final e quebrar o jejum de 18 jogos sem vencer o rival no Campeonato Mineiro. Fomos competir depois dos 15 minutos iniciais e aí as coisas ficaram mais ou menos equilibradas. Nas arquibancadas do Independência, boa parte da torcida do Atlético não viu esse equilíbrio. Alguns erros em campo irritavam. Os erros do Scarpa em intervalo de 1 minuto, né? Mal no jogo Scarpa. E ao fim do primeiro tempo, vaias, que se misturaram aos protestos, outra vez direcionados ao técnico Luiz Felipe Scolari. A volta do intervalo veio para acalmar os ânimos, com Rubens na partida e com Scarpa buscando redenção. No cruzamento, a bola sobrou para o Paulinho, que empatou o jogo logo aos 2 minutos. A massa se levanta para reverenciar o artilheiro. Paulinho aparece no momento decisivo. O América precisava outra vez de 2 gols para se classificar. Tentou com Nicolas, que parou em Everson. E Brenner outra vez apareceu. Pra fora! Mas o que fez Felipão ficar preocupado. Nem daqui 100 anos a gente vai conseguir ver um gol igual, tão bonito que foi o gol. Um golaço cinematográfico de Vitor Jacaré. Num chute raríssimo do Vitor Jacaré. O Everson se esticou, mas nada pôde fazer. 2 para o América, 1 para o Atlético. O número 10 na camisa da torcedora era o número de quem em campo também acreditava na classificação. A categoria de Benítez, ao deixar os marcadores para trás, quase fez o Coelho comemorar o gol que seria o da classificação. Mas o Atlético soube controlar os minutos finais. São minutos preciosos, segundos preciosos ali que o Atlético vai ganhando nesse final de jogo. Incontrolável foi a tensão com a arbitragem, que se desenhou ao longo de toda a partida com reclamações encaradas dos 2 lados. Que encarada foi essa, rapaz? Eu erro, você erra, todo mundo erra, cara. Mas acho que a arrogância é a pior coisa do ser humano. Acho que o respeito tem que existir, entendeu? Você vê assim, se sai todo mundo reclamando, é sinal que não houve respeito. Mas a gota d'água para a irritação do árbitro, André Luiz Bento, foi o chutão na bola de Benítez, após o apito final. Uma confusão se formou. Jogadores do América secam o time de arbitragem. Benítez e Moisés foram expulsos. Sabor amargo do combo Vitória com eliminação.
No sufoco, o Atlético chega à 18ª final consecutiva de Campeonato Mineiro e vai em busca do pentacampeonato, que não vem desde 1982. Feliz pela vitória e mais uma final pra gente. Mas para Luiz Felipe Scolari, a classificação foi uma boa resposta às críticas. O Atlético está na final. Então o que eu preciso falar mais do que isso? É final. É a decisão do título mineiro, com um dos maiores clássicos do país. Henrique Fernandes no Globo Esporte. Tudo bem, Henrique? Vaga na final e crítica. O Filipão a tomou torcida vaia, hein? segue na bronca com o Filipão, rapaz? Tomou vaia, mesmo vencendo, mesmo se classificando, perdendo, mas classificando. E foi graças a esse jogador aqui que a gente vai mostrar no telão. Rubens. Entrou só no intervalo. Um cara que tá pedindo passagem, que tem que ser titular. O Filipão deu uma resposta até controversa na entrevista coletiva, né? Falou sobre, não é porque o cara tá em boa fase, tem que jogar, né? Mas ele pensa no encaixe mais geral do time, mas, cara, em boa fase tem que jogar, tem que ter mais espaço. Quem tá em boa fase é o Everson também. Everson, boa fase e bom jogo. Pra mim foi o grande nome desse jogo de volta da semifinal. Ajudou a botar o Galo na final. O que o Galo não esperava é que ele fosse trabalhar tanto, né? Pra conseguir garantir a classificação. O Galo chega à decisão, mas não chega jogando tão bem. Mas é fato, como o Filipão disse, é mais uma final com o Atlético podendo conquistar o 5º título seguido. Show, vamos falar da outra. Opa! Fala CJ, muito bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá ansioso aqui pra ouvir falar do Galo, que pela 18ª vez consecutiva chega a uma decisão de Campeonato Mineiro, viu? Desde que minha filha Letícia nasceu, ela só viu o Galo na final do Campeonato Mineiro, nunca viu o Atlético fora desta grande decisão. Isso veio com a derrota de 2-1 ontem para o América. Apesar da derrota, o placar de 2-0 no jogo de ida deu ao Atlético a possibilidade de sair do jogo de ontem com uma derrota por 1 gol de diferença. Foi o que aconteceu. O Filipão jogou com o regulamento debaixo do braço e fez com que o Atlético fosse a mais uma decisão. Fácil? Não foi, não. Foi complicadíssimo. O Atlético foi muito pressionado pelo América, tomou o gol logo no início. Fez o empate ainda no início do segundo tempo, mas aí um golaço do Jacaré fez com que o América ficasse à frente do placar e aí acreditasse numa classificação, fosse para cima do Atlético, mas no frigir dos ovos importa que estamos em mais uma final de Campeonato Mineiro. O Filipão não estava muito satisfeito não, a entrevista coletiva dele foi das coisas mais pavorosas que eu vi nos últimos tempos aqui no Atlético. O Filipão está completamente desleixado em relação ao jogo em si, né? Perguntando para ele, por exemplo, nós vamos até trazer alguns pedaços aí, perguntando para ele por que o Paulinho lá na direita, sendo que ano passado ele foi o artilheiro, jogando próximo ao gol, por que o Scarpa colado lá na linha lateral da esquerda, acompanhando a lateral, sendo que ele foi eleito o melhor do Brasil, jogando pelo lado direito do campo, enfim. O Filipão não tem o menor saco para falar sobre as escolhas dele, sobre os pensamentos dele em relação ao jogo, e isso tem trazido um descontentamento, vamos dizer assim, por parte do torcedor em relação ao treinador atleticano, além, claro, né, que é o principal, o time não tem desenvolvido um bom futebol, e isso tem deixado o torcedor atleticano chateado, porque esse elenco é um elenco capaz, e já mostrou capaz de desenvolver bons jogos, não na mão do técnico Luiz Felipe Scolari. Tá? Agora os jogadores vão para uma folguinha até quarta-feira. O primeiro jogo da final, que vai ser na Arena MRV, no dia 30 apenas de março. Com isso, o Filipão dando essa folga até na quarta-feira e aí tendo mais 10 dias de trabalho até a grande decisão. Não perdeu ninguém, pode até lá recuperar Matias El Craque Zaratio. Esse faz uma falta danada, uma diferença danada. Mas certo é que teremos mais um Atlético e Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro. E agora sim, hein? É hora de mostrar quem tem mais latinha para vender, como diz o velho jargão futebolístico. Beleza, CJ? Um abraço para todo mundo. Amanhã a gente tá de volta falando mais do Galo aqui no 98 Esportes. Até lá. Valeu, Iguinho. Valeu demais. O Nicola amanhã tem direito de resposta, porque hoje ele já gravou, né? Não, Nicola? Bom dia. Bom dia, CJ, Grazi, Rafa, Tonton, Cabido e grande audiência do 98 Esportes. Quero contar que o Atlético acaba de bater sua primeira meta esportiva para 2024.
metas esportivas que todos os clubes traçam naquele orçamento para a temporada, e essas metas são importantes para que você possa estabelecer quanto imagina que vai receber. O Galo foi bem prudente, bem comedido na busca por essas metas, ou quando traçou essas metas. Por exemplo, no Campeonato Mineiro, o objetivo era chegar até a final. No Campeonato Brasileiro, 6ª colocação. Na Copa do Brasil e na Libertadores da América, 8ª de final. Por que o Atlético não foi tão ousado? Porque tudo que vier acima disso é lucro, aumentando assim a sua capacidade de fazer receita. Dessa maneira, o Atlético não se vê tão obrigado dentro de campo a fazer boas campanhas. Mas, aqui vem um ponto importante. O Galo vem sido muito criticado e pressionado por torcedores, especialmente depois de mais um tropeço, 3ª derrota do Atlético no Campeonato Mineiro, derrota por 2-1 para o América, 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O Atlético do Felipão em 2024 ainda não decolou, e se não for campeão contra o Cruzeiro, certamente a pressão pela demissão do treinador só vai aumentar. Boa semana para vocês, abraço, tchau! Cláudio Rezende está conosco, trazendo mais detalhes do lado alvinegro, classificado para a decisão. Um abraço, Cláudio. Alô, Cirilo, um abraço a você também, aos nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes desta segunda-feira. Os atletas que foram convocados para as seleções já foram liberados pelo Atlético, agora vão disputar amistosos internacionais, casos de Alan Franco pelo Equador e Vargas pela seleção chilena, e retornam apenas no meio da semana que vem. Porém, ambos estarão disponíveis para os 2 jogos das finais do Campeonato Mineiro, ou seja, vão para a data FIFA, para as suas seleções, mas retornam a tempo de defenderem o Galo, não serão desfalques, portanto, em nenhum jogo. Os demais jogadores vão curtir folga até a quarta-feira à tarde. Todo mundo hoje de olho, lógico, nas bolinhas. Na Comebol, a Itatiaia acompanhando de perto lá com o Álvaro Damião, e o diretor de futebol, Vitor, viajou hoje pela manhã, chegando a Assunção para também acompanhar de perto esse sorteio. O técnico Felipão que admitiu, né, o desempenho do Atlético até aqui, palavras dele, é razoável. E para ganhar o Campeonato Mineiro, para ser campeão, vai ter que melhorar, vai ter que jogar mais, principalmente no jogo de ida, como o Galo conseguiu fazer, né? Inverteu a vantagem do América em seus domínios na Arena MRV. Agora é um momento de ajustes aí para o Felipão. Tem 2 semanas para preparar o time e melhorar o Atlético para a decisão em busca do pentacampeonato. Cláudio Rezende com detalhes do Atlético, daqui a pouquinho tem mais. Você, torcedor, pode participar também, hein? No YouTube da Itatiaia, no @Itatiaia Oficial, no @Itatiaia Esporte. Léo Figueiredo, um abraço, bom dia, Léo. Bom dia, Cirilo, tudo bem, amigo? Bom dia a todos, uma ótima semana para todo mundo. Tudo bem, ótima semana a todos os amigos ligados com a gente, a você também, Léo. Vamos lá. É claro, agora comentários mais curtos, daqui a pouquinho tem o Rádio Esportes Debate, mas como você resume a classificação do Atlético à decisão do estadual? Então, Cirilo, eu acho que a classificação do Galo foi muito valorizada pelo América. O América fez um baita jogo ontem, o América poderia ter se classificado, o Everson foi obrigado a fazer algumas defesas, teve bola na trave do América, o Atlético também poderia ter feito mais gol, sim, mas acho que a gente teve um grande jogo, um jogo onde principalmente o América se superou e chegou ao seu limite. O Galo ainda não chegou ao seu limite. O Galo não chegou nem perto do seu limite, porque o limite do elenco do Atlético é muito alto. E o Atlético simplesmente não consegue entregar tudo aquilo que pode. E não estou dizendo nem sobre esse elenco ou sobre esse ano, porque a comparação é com o ano passado, onde era o mesmo time com o mesmo treinador, e esse ano chegou o Gustavo Scarpa, que é um jogador que todo mundo queria. Então, acho que o Atlético correu mais riscos do que, com toda sinceridade, eu imaginava. Muito por méritos do América. O Cauã de Almeida fez uma estratégia perfeita para o jogo. Vimos jogadores do América sabendo exatamente o que fazer dentro do campo, e vimos um Atlético que não sabia o que fazer dentro de campo num primeiro tempo horroroso. Na segunda etapa, foi feito simples no Atlético, né? Jogadores colocados nas suas devidas posições, o Atlético empatou o jogo, conseguiu se classificar. Mas, Cirilo, é um Galo que chega favorito para uma decisão de campeonato, mas com um favoritismo muito menor do que ele tinha.
E não é por mérito só do Cruzeiro de melhorar nesse ano, não. É por demérito do Atlético. O Galo não é nem sombra do time que a gente tanto elogiou no ano passado. Alexandre Simões, um abraço. Bom dia, Simões. Bom dia, Cirilo, Léo, quem acompanha a gente, tudo tranquilo? Tudo certo. Simões, tá bom. Como resumir a classificação do Atlético à decisão do estadual? Ô, Cirilo, olha só, a minha leitura, né, e tudo aqui, eu tô fazendo entre aspas, quem tá na live tá vendo, mas então é bom a gente falar, porque a maioria tá no radinho. O campeonato começa com o Atlético tendo a obrigação de ser campeão e o Cruzeiro de ser finalista. Porque o investimento deles é muito maior do que o dos outros e eles são os times de Série A do Campeonato Mineiro nessa edição de 2024. Aí, quando a gente pega o desempenho do Atlético, foram 10 partidas disputadas, tá? Dessas 10 partidas, ele jogou uma contra um clube da Série A e perdeu pro Cruzeiro. Ele jogou 3 contra um da Série B, que é o América, ganhou uma, empatou a outra e perdeu a outra. Ele jogou 2 contra clubes da Série C, ganhou uma e empatou a outra. Então, é um universo considerável. É um universo considerável que o Atlético tem de jogos contra equipes com um nível técnico um pouco mais elevado, porque a Série C do Campeonato Brasileiro, ela agrega os times entre 41 e 60, né, do país. Então, é uma competição de um nível. O que eu acho, Cirilo, o Léo colocou ali da questão de limite, né, o Léo? O que eu estou percebendo é que o torcedor do Galo está muito próximo do limite. Está muito próximo do limite porque o time não consegue jogar. Apesar de toda a qualidade, o Zarate não vem sendo utilizado por questões médicas, mas mesmo assim o atleta tem 5 jogadores acima da média, dos 11. Everson, Arana, Scarpa, Hulk e Paulinho. Quantos times no Brasil tem na sua equipe titular 5 jogadores acima da média? O Atlético está pronto para jogar contra o São Paulo, que foi eliminado ontem no Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra o Internacional. Eu acho que não está. E será que ele está pronto para jogar com o Cruzeiro? Ô, Léo, o que acontece é o seguinte, o favoritismo segue com o Atlético, concordo com você. Pelo ele elenco. É menor. Porque o favoritismo, ele não é palpável, né? Não. Então a gente olha o papel e olha o desempenho. Se olhar só o papel, você coloca o Galo bem favorito. Mas se olha o desempenho, você coloca o Cruzeiro equilibrando bem a parada. Até porque a gente percebe que o mata-mata é um jogo extremamente psicológico e que a qualidade individual vale demais. E o Atlético é finalista do Campeonato Mineiro por essa qualidade, né? Como é que saiu o primeiro gol na arena? Não, e o gol de ontem? Isso. É cruzamento do Scarpa pra área, no Hulk, o Paulinho faz o gol. Então, é muito em cima disso, tá? Mas, de toda forma, ótimo pro futebol mineiro, que a gente caminha para ter a maior ou uma das maiores finais do futebol brasileiro, porque o Rio, por exemplo, Flamengo e Nova Iguaçu não dá para comparar com Cruzeiro e Atlético. São Paulo, ontem quase que o Santos fica pelo caminho, mas pode ficar na semifinal ainda, porque acho que pega o Bragantino, não é isso? Isso. Então, Palmeiras e Novo Horizontino. Se não Palmeiras e Bragantino na final, não é a mesma coisa. Vamos ver no Sul se dá Grenal, mas de toda forma, Minas Gerais precisa valorizar, porque a gente vai ter uma final entre 2 times de Série A. E valorizando Minas Gerais, eu acho que o América sai muito bem do campeonato. Demais. E acho que a maior prova disso é a declaração do Hulk após o jogo. O Hulk disse que se tivesse que sair um campeão mineiro pra ele, teria que ser o América, que foi o melhor time da competição na opinião do Hulk. Não sei se ele falaria a mesma coisa do Cruzeiro, né, pela rivalidade, mas o América sai fortalecido. O América sai fortalecido. E não tem que falar de arbitragem, tá? Mas vou falar daqui a pouco. Eu vou falar. Porque o América falou e teve 3 expulsos, nego empurrando o árbitro. O negócio foi meio bizarro, hein? Tentando agredir juiz, chutar a bola na cara do juiz. O negócio passou um pouquinho do nível ontem. Ou seja, então vamos elogiar a parte do campo, do futebol. É isso aí. Cláudio Rezende de volta. Fala, Cláudio. Cirilo, agora essas 2 semanas de treinamentos no Atlético em preparação para o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, que será dia 30 de março, o Felipão, junto com a comissão técnica, eles vão dar cuidado especial a 2 atletas. Zaratio, que está em fase final de recuperação da lesão muscular na coxa direita.
Zaratio, que foi titular na segunda rodada contra o Democrata de Valadares e depois jogou poucos minutos da terceira rodada no Clássico, justamente contra o Cruzeiro, adversário na final. Desde então está se recuperando e, como tem esse tempo de 15 dias, pode ser novidade, pelo menos entre os relacionados. E outro é o Mariano, que apesar de já estar liberado do departamento médico há algum tempo, né, mais de uma semana, ele não foi relacionado para os 2 jogos contra o América. O Filipão ontem na entrevista destacava que é uma questão física. O jogador realmente ainda não está no mesmo nível dos demais, por isso vai ter tempo aí o Mariano para pelo menos, né, disputar essa posição de titular na lateral direita junto com o Saravia. Os atletas curtem folga até a próxima quarta-feira. E aí o técnico Felipão já começa a pensar no time para esses 2 duelos. O primeiro é na Arena MRV, fim de semana do dia 30 de março, e o jogo final no primeiro fim de semana de abril. Entre esses 2 jogos, a estreia na Libertadores com o adversário que vamos conhecer hoje à noite, Cirilo.